Boa noite, gente. Sejam todas bem-vindas ao nosso curso 2025 Sem Pila. Vocês estão animadas? Sejam bem-vindas à nossa live. Vamos lá, qual o tema da nossa aula de hoje? Nossa aula 1. Já vou colocar aqui no chat e vou fixar para que todo mundo que chegue já saiba. Por que os contraceptivos te fazem tão mal? Boa noite, sejam bem-vindas. É uma alegria iniciarmos o ano juntas e abrindo mais um curso gratuito, mais 3 dias de live e poder partilhar um pouco com vocês da minha vida, da minha experiência, dos meus anos de atendimento, tudo que eu posso colaborar para que a aprendizagem de vocês, para que de fato esse seja um 2025 sem pílula para muitas de vocês que estão aqui, que seja um 2025 sem coito interrompido e sem preservativo, como eu vi vocês que estão lá no grupo, né? Creio que a maioria que está lá, quem não está depois vai saber como faz para participar. Vocês ainda estão, a maioria ainda faz uso de anticoncepcional, ainda faz uso de DIU, ou ainda faz uso de coito interrompido ou preservativo. E creio que estão aqui para criarem coragem de dar espaço no casamento, na vida, na fé, né? Ah lá, a Leila falando, os contraceptivos quase me matam. É isso mesmo. Hoje, no tema da aula de hoje, nós vamos aprender diante de duas vertentes, né, de dois grandes pilares, porque os contraceptivos te fazem tão mal de maneira física, né, para o seu corpo mesmo, para a sua saúde, e também na via espiritual. Essa vai ser a base da nossa aula de hoje, para que você tenha o entendimento necessário para desejar viver o método natural, né? Para que você saia dessa live de hoje, o intuito é esse, você saia dessa live de hoje cheia de coragem de viver o método natural, e não assim, buscando motivos para não começar. Às vezes eu recebo muitas mensagens assim, Nayara, mas eu tenho SOP, mas eu tenho isso, eu tenho aquilo, meu marido não aceita. Parece que a pessoa fica buscando motivos para continuar ali presa a algo que faz mal, né? Você fica ali buscando, na verdade, desculpas para não dar esse passo, essa coragem, essa vida nova. Hoje, o intuito desse tema é esse, é fazer com que você não só entenda, mas que você deseje não usar mais contraceptivo, porque de fato você vai entender que é algo que não é bom para a sua saúde, algo que não é bom para o seu casamento, e por quê, né? É algo que a gente não escuta por aí, né, gente? Assim, o que vocês estão ouvindo aqui, eu ouvi em pouquíssimos lugares, e até hoje a gente não ouve em lugar nenhum, a gente não ouve dos nossos pais, a gente não ouve dos nossos familiares, e a gente simplesmente vai seguindo o baile, vai seguindo a vida igual a todo mundo. Só que nós somos pessoas diferentes, né? Sobretudo você que foi escolhida para estar aqui hoje, né? Você que tem um chamado especial, você que caiu aqui no meu Instagram, que me encontrou, você que talvez já estava procurando por um motivo religioso, viver os métodos naturais, né? Então, seja bem-vindo. Gente, quero convidar vocês, somos 200 pessoas aqui, mas tem mais gente para chegar. Quero convidar você, veja, você vai vir aqui embaixo, nessa setinha, e você vai compartilhar essa live. Seja aqui no direct, ou seja nos seus grupos no Instagram, com pessoas que você sabe que tem, não adianta convidar qualquer um, né? Pessoas que têm o mínimo de interesse, ou que você acha que, nossa, aquele casal, aquela minha amiga, aquela minha comadre, minha irmã, ela deveria ouvir essa live da Nayara para ela entender porque os contraceptivos fazem tão mal. Compartilhar não arranca pedaço. Então vamos lá, vamos encher essa live aqui, vamos trazer mais pessoas e vamos evangelizar. Vai lá, você compartilha essa live e volta aqui pra gente começar o nosso assunto, o nosso tema da live de hoje. Bora lá, gente, por que os contraceptivos te fazem tão mal? Nayara, que males são esses que eu não vejo por aí, né? Que ninguém nunca me fala, né? Que todo mundo toma, mas na verdade a gente não tem consciência se tem efeito colateral ruim ou não.
Primeira coisa, e aí eu vou deixar para vocês pesquisarem depois da live. Você vai jogar lá no Google e você vai pesquisar, né? Bula de anticoncepcional. Se você toma, leia do que você toma. Senão você vai ler qualquer bula, tem disponível nos sites. E você vai lá na parte dos efeitos colaterais para você casar com o que eu tô falando aqui. Você vai ver que é verdade. Então, tá lá para todo mundo ver. Mas brasileiro não lê isso, né, gente? Ninguém lê, nem eu leio, ninguém lê. Tá escondido. E por que a pílula se tornou algo tão comum? Por que o DIU se tornou tão comum a ponto de ninguém comentar o mal que faz, e até mesmo o médico, né? Um profissional que você ali confia. Todo mundo vai ao médico e ninguém acha que ele vai te prescrever algo ruim, né? Ou que vai te trazer algum efeito colateral. Só que o mesmo não acontece com os contraceptivos, né? Infelizmente, a sociedade mudou e hoje a prioridade para muitas famílias é evitar gestações a qualquer custo, não é isso? Quantas pessoas vocês conhecem que não querem, são casadas e não querem engravidar de jeito nenhum? Bom, eu conheço muitas, né? Eu conheço pessoas que fizeram vasectomia, maquiadura, tomam pílula, enfim, porque não querem engravidar mais. Isso se tornou uma prioridade. Então, a sociedade hoje está disposta a pagar qualquer preço ou a simplesmente fechar os olhos e fingir que não vê, né? Então, tem gente que foge do meu Instagram, que deixa de me seguir quando ouve eu falando essas coisas, quando vê um stories, porque fica com raiva. Não quero ouvir isso. Eu não quero ouvir que contraceptivo é pecado. Eu não quero ouvir que me dá dor de cabeça, trombose, não quero ouvir isso, porque senão eu vou ter que parar. E parar vai me dar trabalho. É uma via difícil. Eu vou ter que fazer o método natural, e se eu engravidar, etc e tal. Hoje nós vamos quebrar essas barreiras e você vai entender como você vai fazer para parar também, tá? O caminho mais fácil para isso. Então vamos lá. Quero começar essa live contando para vocês rapidamente porque a nossa sociedade está do jeito que tá, né? Quem tá lá no grupo viu que eu ia falar sobre a mentalidade contraceptiva para você entender que o mundo nem sempre foi assim. A humanidade nem sempre foi assim. Que era natural que os casais se casassem e os filhos viessem naturalmente dentro do casamento. Isso só mudou da década de 60 para cá, né, onde foi inserido na nossa sociedade o contraceptivo. Começou lá nos Estados Unidos, teve muita rejeição, o corpo das mulheres não aceitaram, as famílias não aceitavam tomar algo que fosse evitar que os filhos viessem. Por quê? Porque era natural famílias numerosas. Era natural que um casal se casasse e os filhos fossem chegando ali com o tempo, né? Mas se prometeu uma liberdade para a mulher. Agora a mulher pode, afinal, se separar do seu marido, né? Porque ela pode não ter muitos filhos e os filhos prendem a mulher ao casamento, né? Agora, olha, se você tem um filho ou 2 filhos, você pode separar, né? Aumentou o número de casos de divórcio depois da pílula anticoncepcional. Olha, mulher, agora, se você fizer uso dessa medicação, você pode não ter mais filho, você vai poder trabalhar fora, você vai alcançar a sua independência, você não vai precisar se encher de filho e ter tanto trabalho, estragar o seu corpo, etc, etc, e por aí vai, né? Não é isso que a gente ouve até hoje. Por que você quer filho, né? Só vai te prender, só vai te dar trabalho, etc. Não preciso falar porque eu sei que todos vocês ouvem isso, né? Então quero que vocês entendam isso. Antes dos anos 1960, homens e mulheres se casavam e os filhos vinham. Isso foi, gente, 1960 anos depois de Cristo. Antes também era assim, tá? Isso estou contando só depois de Cristo, né? Antes também era assim. Isso era algo natural e foi desde que o mundo é mundo. Só agora, há 60 anos atrás mais ou menos, é que mudou. E vocês acham que essa mudança radical não nos traz consequências? Vocês acham que uma medicação ao ponto de nos esterilizar funciona magicamente como uma fadinha fazendo mágica? Trum, agora você não engravida mais. Eu sei que você nunca parou para pensar como isso se dá no seu corpo. Uma medicação que você toma constantemente sem estar doente.
né? Porque veja, se eu tô com dor de cabeça, se eu tô com um problema, eu vou tomar uma medicação. Se eu tenho uma doença, eu vou usar um remédio de uso contínuo. Tem uma doença grave, quem tem lúpus, sei lá, vai tomar uma medicação de uso contínuo para controlar aquela doença para que você consiga viver bem. Agora, quem está saudável precisa tomar uma medicação de uso contínuo? Não. E se você toma imagina se você tomar dipirona todos os dias da sua vida, sem ter dor de cabeça, sem ter dor no corpo, sem sentir nenhuma dor. Será que isso não vai te fazer nenhum mal? Com certeza vai. Não é uma medicação que você tomar de uso contínuo para tratar alguma doença. Não. A mesma coisa com a pílula anticoncepcional. Ela foi inserida na sociedade por uma mentalidade feminista, com o início da revolução sexual, para garantir liberdade às mulheres, para fazer com que as famílias, né, não fossem numerosas, para que tivesse um controle ali de natalidade populacional, para que agora, depois da pílula anticoncepcional, tivesse a liberdade sexual e toda essa devassidão aí que a gente vê na humanidade hoje, em que sexo foi totalmente desconectado de geração de vida. Hoje, a gente tem uma visão de sexo, algo que pode acontecer com qualquer pessoa, né? Não necessariamente dentro do matrimônio, e o sexo foi desconectado da geração de vida. Isso só pôde acontecer com o avanço da contracepção. Antes, o sexo estava diretamente conectado à possibilidade de gerar uma vida. Hoje não é mais assim. Hoje, você, eu, nós que nascemos depois da década de 60, já nascemos num mundo assim, contemporâneo com essas ideias, que trazem inúmeras consequências para a nossa sociedade. Então, veja, depois da década de 60, começa o avanço da pílula anticoncepcional. E as mulheres começam a sentir o efeito dessa pílula. Então, veja, eu quero falar para vocês aqui como que os contraceptivos funcionam no seu corpo. Qualquer contraceptivo hormonal, aí eu falo pílula, eu falo DIU, qualquer um hormonal, né, que não seja o cobre com prata, adesivo, anel vaginal, qualquer um hormonal. A maneira com que eles funcionam no seu corpo e quais efeitos colaterais isso tem no seu corpo, para que você entenda. Olha lá, eu tomo anticoncepcional, eu tomo como tratamento para policistos, a Flávia falando. É muito comum, né, que tenham mulheres aqui que tomam para tratamento para policisto. E aí elas me perguntam, Nai, dá para tratar de outra maneira? E aí eu lamento informar para você. Quando você toma anticoncepcional para tratar a SOP, você não está tratando a SOP. Não é um tratamento que você está fazendo. Você está paralisando o seu ciclo para não sentir os efeitos da SOP. Ela continua ali. É a mesma coisa para a endometriose. Se você toma pílula de uso contínuo para conter a sua endometriose, saiba que o médico não está tratando, ele está tapando o buraco. A tua endometriose vai piorar. Ela só está ali contida e sem te causar dor, mas ela não está sendo tratada. E isso lá na frente, se você não procurar um bom profissional, isso lá na frente vai te trazer consequências. Por quê, gente? A pílula anticoncepcional, ela não é uma medicação para tratar doença. Ela é uma medicação que faz com que você não engravide. Ela foi uma medicação criada para evitar uma gestação. Para evitar que os filhos venham. É para isso, guarda isso, tá? Para evitar que os filhos venham. E para isso ela paralisa o seu ciclo. Então veja, se você tem 25 anos, 30 anos e está usando anticoncepcional, o seu ciclo está paralisado ao ponto de você ficar como uma mulher em idade de menopausa, tá? O seu ciclo fica totalmente, os seus hormônios estão totalmente paralisados porque você está recebendo o hormônio sintético da pílula ou da injeção ou do DIU na sua corrente sanguínea e o seu corpo entende que não precisa mais produzir nenhum hormônio desses sexuais, né? Então você fica estagnada, você fica exatamente como se o seu corpo estivesse em estado de menopausa.
Não preciso nem fazer você refletir, acho que você já está refletindo sobre isso, né? Imagina uma jovem mulher de 30 anos, né, com a sua vida fértil ali funcionando, que deveria estar funcionando super bem, ela bloqueia o seu ciclo e coloca o seu corpo em estado de menopausa. Será que isso é bom? Será que isso te traz bons efeitos? É claro que não. E o que isso te traz? Efeitos colaterais ruins. Vamos lá, agora eu quero saber quem tá aqui. E a Leilinha já tá colocando, eu já ia pedir. Quero saber quem tá aqui e já sentiu algum efeito colateral do que eu vou falar. Vai colocando aí no chat, ó. Vou aproveitar e pegar a deixa aqui da Leila. Libido. Por que o anticoncepcional tira minha libido, Naera? Por que eu não tenho mais libido nenhuma? Zero vontade de ter relação. Será que é por causa do meu casamento? Bom, se você toma pílula, você já sabe que é por causa dela, com toda certeza. Porque ela paralisa o seu ciclo, você fica em estado de menopausa e você não vai ter alteração hormonal. O que aumenta a sua libido é, de fato, essa flutuação hormonal que acontece dentro do ciclo da mulher. Aí você toma pílula 1, 2, 5, 10 anos, você fica 10 anos sem ter aumento da libido. Aí, todo mundo colocando. Marido pensava que eu não gostava mais dele, né? Libido, libido, libido. Não sentia nada. Libido zero. É isso aí. É isso aí. Libido é o que a gente sente mais diretamente, porque é algo que toca ali o matrimônio, né? Você percebe muito, e a maioria das pessoas acham isso, que é o casamento, o desgaste do casamento, o tempo de casado. Algumas pessoas acham que acabou o amor, que não ama mais, que era só no tempo do namoro e por aí vai. Olha quantos casamentos podem acabar por conta disso. Tá triste? Vamos lá. Enxaqueca, dor de cabeça. Gente, eu tenho assim muitas alunas. Eu acho que primeiro lugar libido, segundo lugar enxaqueca das minhas alunas. Libido todas, né? Todas as mulheres que tomam, quando param a pílula, percebem a volta da libido. Agora, enxaqueca, muitas mulheres com dor de cabeça ali crônica, mulheres que já foram médicos, fizeram exames, faziam de tudo para dor de cabeça passar. Eu tenho vários relatos de alunos que falam, né? Parei a pílula num dia. No dia seguinte em diante, nunca mais eu senti dor de cabeça. Né? Assim, eu tenho várias alunas que falam isso, várias alunas. A gente não chega a acreditar até que o efeito vai ser tão rápido. Por quê? Porque a medicação te causava enxaqueca, dor de cabeça, trombose, princípio de trombose. Vocês sabiam que se você tem histórico de trombose na família, sua mãe ou sua avó tiveram trombose, você não pode tomar anticoncepcional? Porque anticoncepcional aumenta os casos de trombose, né? Aumenta a possibilidade de você ter por causa do inchaço lá das veias. Entendeu? Olha lá, inchaço, excesso de peso, né? Aquela sensação de inchaço, de estar mais gorda, de estar acima do peso, dificuldade no ganho de massa magra, a mulher vai ficando assim cada vez mais flácida, não adianta ir na academia, que fica aquilo tudo flácido ali. Aumento nos casos de câncer de mama. Gente, eu poderia citar para vocês aqui várias coisas. Por quê? Porque quando eu bloqueio o meu ciclo, eu tenho problemas de tireoide. Tudo isso está conectado. Nódulos no seio. Quando a gente toma a pílula, ela dificulta com que o nosso corpo sintetize o alimento, os nutrientes que contém no alimento. Ele impede isso. Então, soma isso com a nossa alimentação, que já não é muito boa, e você tomando uma medicação de uso contínuo que bloqueia ainda mais a sua absorção do nutriente do alimento que você consome. Só isso já te traz uma série de malefícios, de problemas que às vezes você desenvolveu e não sabe que desenvolveu. Existe uma SOP própria de quem toma pílula. Algumas mulheres descobrem a SOP durante... Tá usando pílula há 5 anos. Aí um dia você vai no ginecologista, você tá com SOP. Né? Aí você continua no remédio, porque o médico não vai passar outra coisa. Daí um belo dia você caiu aqui na minha live, tá acompanhando meu conteúdo, parou de tomar medicação. Passa 6 meses, quando você volta, cadê a SOP? Sumiu. Era aquela SOP específica produzida pelo excesso lá do hormônio no seu corpo, tá? Esses, gente, são os malefícios físicos que você vai sentir diretamente na sua pele.
Só que também temos os malefícios espirituais, né? Os males para o nosso casamento, os males para a nossa família. E eu começo aqui nessa série de malefícios espirituais com os abortos ocultos. A possibilidade de abortos ocultos, né? Quem já ouviu, quem está aqui na live e já ouviu falar que anticoncepcional abre uma brecha para possíveis abortos ocultos, né? Para a possibilidade de um aborto ali oculto. Ah, Mayara, eu não sei o que é aborto oculto. Vamos lá, vou explicar para você bem rapidinho. E isso é muito grave, porque isso fere diretamente a dignidade de uma outra vida, né? É como se um casal forçasse a perda de um bebê sem mesmo o conhecimento do próprio casal. Então vamos lá, você toma aquela medicação para não engravidar, correto? Correto? Tá entendendo? Você toma para não engravidar. E qual o processo, Nayara, que acontece no meu corpo? O que ele faz? Que mágica é essa? Vamos lá que eu vou te contar a mágica. Ó, ele tem 3 mecanismos de ação, os contraceptivos hormonais. 3 mecanismos. Por que 3? Porque se um falhar, tem o outro. Se o outro falhar, tem o outro. Que é quase infalível. Não é infalível, porque tem falhas também, sobretudo se você tomar errado, em horário errado, esquecer um dia, etc. Mas esse terceiro é o mais eficaz e é o que abre a oportunidade para os abortos ocultos. Quando você toma o anticoncepcional, ele age no seu corpo tentando espessar o seu muco cervical, tá? O muco cervical é o muco que a gente observa no método para ver os sintomas de fertilidade. Então, o anticoncepcional ele tenta enrijecer e ressecar a tua cérvix, tá? Que é o lugar que produz o muco. Naturalmente, tua vagina vai ficar mais ressecada, né? Por conta desse enrijecimento do muco. Para quê? Para que os espermatozoides não consigam sobreviver, porque é nesse muco fértil, mulheres aqui que não tomam pílula já conseguem visualizar o muco fértil, não conseguem? Quem consegue, coloca aí no chat. É um muco que aparece no meio do seu ciclo ali durante o período fértil. É nesse muco que o espermatozoide sobrevive e consegue nadar para chegar até o óvulo. Então, o anticoncepcional vai tentar espessar esse muco. Só que esse primeiro mecanismo de ação, ele pode ser falho. Por quê? Para que o anticoncepcional fosse minimamente aceito pelo nosso corpo, como é hoje, né? Muitas mulheres tomam e sobrevivem com ele. A medicina precisou ir ajustando as doses hormonais, porque no início ficava muito inóspito, as mulheres não... Era intragável o anticoncepcional. Tomava, passava mal. Tomava, passava mal. Então, eles foram diminuindo as doses hormonais e o anticoncepcional começou a ficar falho. Aí, eles criaram um segundo mecanismo, tá? Primeiro mecanismo, espessamento do muco cervical. Segundo mecanismo, tentar impedir a ovulação, tá? Esse processo de tentarem, que é o que todo mundo acha que acontece. Bom, eu tomo anticoncepcional, eu não ovulo, né? Mas esse mecanismo, ele também é um pouco falho. Como eu falei, para que o seu corpo aceite o anticoncepcional, ele precisa te dar uma dose de estrogênio mínima, porque senão você não consegue viver bem sem nenhum estrogênio. Então, o corpo ali, ele forja, né? Ele fica imitando um processo de ovulação para que uma mulher consiga conviver com o anticoncepcional como é hoje. Então, ele tenta impedir o processo de ovulação acontecer, só que esse mecanismo pode falhar. E vocês sabem que falham porque muitas mulheres engravidam com um dia ou tomando pílula, não é assim? Você sempre conhece alguém que diz, eu engravidei tomando anticoncepcional e não, né? Isso aí a gente sempre ouve, porque esse mecanismo pode falhar. E aí a gente tem o terceiro mecanismo, que é o aborto oculto. Porque esses 2 mecanismos podem falhar, criou-se um terceiro mecanismo para que a mulher de fato conseguisse impedir uma gestação. Qual é esse mecanismo? Esse mecanismo ele adoece o seu endométrio. O que é o endométrio?
Pensa que a minha mão é o seu útero. E aqui tem a parede uterina, que é formada por aquele sangue menstrual. Quando você não engravida, esse endométrio desce. É nessa parede intrauterina que o embrião implanta quando o óvulo e o espermatozoide se encontram. Então, óvulo e espermatozoide se encontram lá nas tubas uterinas, houve a fecundação. Ali acontece o milagre da vida, nesse encontro de espermatozoide com óvulo. Ali, Deus infundiu uma alma. É assim que a igreja entende. Por quê? Porque ali, por que a igreja diz que ali já há uma alma? Porque aqui, quando o espermatozoide encontrou o óvulo e os dois se fundiram, a gente já tem todas as características genéticas daquele novo ser humano. Então ali não é mais o pai, o óvulo da mãe ou o espermatozoide do pai. Ali nós já temos uma outra vida. Nós temos um ser com suas características genéticas próprias, tá? Então aqui a igreja diz que já há uma vida. E aquela vida precisa, obviamente, se desenvolver. Ela ainda é muito pequena e ela vai descer até o útero da mulher para ali ela implantar, buscar oxigênio e se desenvolver. É no sangue menstrual, na parede do seu útero, que aquele embriãozinho minúsculo vai escavar ali, tá? Assim mesmo, como eu tô fazendo na palma da minha mão, ó. Ele vai cavar. Por isso que às vezes quando a gente engravida, a gente tem um leve sangramento, uma borra. É esse embriãozinho ali tentando cavar para que ele consiga respirar e a gestação ir adiante. O que acontece se esse embrião chegar aqui e essa parede estiver pobre, sem nutriente, fino? Ele morre. Porque ele é muito pequeno, porque ele precisa daquele oxigênio que está ali para se desenvolver até ir formando o saquinho gestacional e depois as outras coisas. A princípio é só um embrião minúsculo, mas que já tem ali todas as características genéticas e que todos nós passamos por esse processo. É aqui que já aconteceu o milagre da vida. Quando você toma pílula, pode perceber, você menstrua pouco, não é? Quando você toma pílula, algumas mulheres nem precisam de absorvente, usam aquele protetor diário. Por quê? Porque o sangue é pouco, é mais escuro, não é aquele sangue abundante, vermelho vivo, não é? Tô mentindo, tô falando a verdade. Quando você toma pílula, esse sangue é pouco, sabe por quê? Porque o seu endométrio está doente e fino, porque a pílula faz isso nele. Para quê? Para que caso você engravide, caso haja um encontro de espermatozoide e óvulo, quando esse embriãozinho chegar lá na sua parede do seu útero, ele morra. E assim acontece o sonho do casal, não engravidar. Só que ele não sabe que para impedir uma gravidez, ele pode estar pagando esse preço altíssimo. Ah, estava tomando injetável. Também acontece isso. Acontece com todos que são hormônios. Ah, eu estava usando, Nayara, o DIU de cobre com prata. Acontece isso? Aí não acontece. Acontece, né? Não acontece tudo isso. Quando o dia é de cobre ou cobre com prata, acontece só isso. As chances de cometer um aborto oculto com DIU de cobre e prata são muito, muito maiores, porque ele só funciona dessa maneira, porque é um corpo estranho dentro do seu útero que inflama o seu endométrio. Então, esses de cobre, eles só impedem uma gestação dessa maneira, matando o embrião, tá, gente? Os outros não, os outros têm esses 3 mecanismos. Ele só vai recorrer ao terceiro se os 2 primeiros falharem. Então, os casos são menores, mas assim, eu não quero dormir com um barulho desse, quem quer? Eu não quero carregar um pecado desse tamanho, quem quer? Eu não quero. Eu não quero dormir pensando nessa possibilidade, né? Eu não quero um dia acordar, no dia da minha passagem, em algum lugar e ter que prestar conta desse meu ato. Eu não quero isso, né? Veja bem, rapidamente, falando dos males espirituais. Quando a gente decide casar, a gente diz sim à vida. Deus criou o casamento, a união entre homem e mulher, para que sejamos fecundos e para que possamos criar e gerar filhos de Deus.
Hoje, as pessoas não olham assim para o matrimônio. Hoje, você está aí apegada ao anticoncepcional. Hoje, talvez, algumas mulheres estão aqui namorando e mantendo relações sexuais, brincando com aquilo de mais belo que Deus deu. Hoje, você só quer os filhos. Eu tenho um filho, Nayara, tá bom, pra que mais? Deus me livre. Hoje, a humanidade e as pessoas perderam o amor ao ponto de não quererem ter filho de jeito nenhum. Filhos são bênção. Filhos são graças de Deus. O casamento, eu lamento informar isso para você, mas informo com uma alegria absurda. É próprio para gerar a vida. Se você ainda não entendeu isso, você não entendeu nada sobre casamento. Eu me lembro que eu sempre sonhei em me casar. Eu tinha certeza que eu nasci para casar. Eu nunca pensei em ficar solteira, eu nunca pensei, sei lá, em estudar, viajar o mundo inteiro, eu nunca pensei em ser religiosa. Eu sempre soube que eu quis casar. Eu adorava, sempre gostei muito da minha família, da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos. A minha mãe sempre gostou muito de criança, eu sempre gostei muito de criança. Quando eu ganhei uma sobrinha, eu tinha 10 anos, eu amava aquele bebê, eu cuidava daquele bebê. Então, eu tinha certeza que eu ia me casar. Só que eu não sabia ainda o que era o casamento. Então, eu enfiei os pés pelas mãos. Por quê? Porque a gente nasce numa sociedade em que tudo está desregrado. Em que o sexo vem antes do casamento. Né? Não é assim? Foi comigo também, né? Já na adolescência, eu iniciei a vida sexual namorando. E aí, o que você faz? Óbvio que você toma alguma coisa para não engravidar. Por quê? Porque você não pode engravidar, porque você tem 15, 16 anos e você tá na escola ainda e é claro que você não tá pronta para ter um filho. Então, o que você faz? Você toma anticoncepcional. Ah, Nayara, você tomou anticoncepcional? Sim, eu tomei anticoncepcional desde novinha. Por quê? Porque eu iniciei logo a vida sexual. Porque era assim que funcionava, ninguém me mostrou um caminho diferente. Quando eu ouvi que havia um caminho diferente, eu abracei. Quando eu fui, muitos de vocês estão aqui porque ouviram o Frei Gilson ou o Instituto Hesed ou alguma pregação falar que tomar anticoncepcional é pecado grave. Fala pra mim. Eu quero, dessas 416 pessoas que estão ao vivo comigo, quem está aqui porque ouviu algum padre, frei, falar que tomar anticoncepcional é pecado grave? Quero conhecer vocês que estão aqui, né? Porque comigo foi assim. Só que naquela época ainda não tinha rede social, né? A gente nem tinha esse telefone assim igual é hoje. Então eu fui convidada para fazer um retiro, né? Eu era uma jovem, nessa época eu estava fazendo o pré-vestibular e eu conheci uma menina que já tinha me visto na paróquia. Ela falou assim: Nayara, você é da paróquia? Menina, você é da São Benedito? Eu falei: sou. Ah, que legal, não, ficamos amigas. E ela me convidou para fazer o retiro, um retiro da renovação carismática. Ah lá, Edivânia, da Shalom. Isso! Eu não era da Shalom, eu era da Comunidade Católica Maranatá. Ela me convidou e eu falei: não, eu vou sim, com certeza, eu vou no retiro. E um belo dia, em janeiro, acho que foi final de janeiro, início de fevereiro, o retiro que eu fiz. No ano, gente, de 2010. Eu fiz esse retiro. Foi 2010? Foi 2010. Foi 2010. Eu fiz esse retiro, né? E nesse retiro, eu ouvi pela primeira vez a verdade sobre o matrimônio. Eu ouvi a primeira vez que guardar a castidade e a pureza era próprio da juventude e que o ato sexual era para acontecer dentro do matrimônio. Porque dentro do matrimônio é um sacramento. Porque ali vocês fizeram uma aliança um com o outro e com Deus. Porque ali, dentro do matrimônio, você pode receber os filhos que Deus quer te dar. E aquilo tudo fez total sentido para mim. Eu que já estava indo à missa, eu que tinha acabado, tinha uns 3 anos que eu tinha feito a crisma. Eu sempre tive um chamado
para estar na igreja, sempre. O Senhor sempre foi misericordioso comigo, muito misericordioso, porque o Senhor me atraía sempre e eu não sabia para quê, nem como. E só nessa comunidade, depois de já ter passado pela catequese, pela crisma, pelo grupo jovem, foi que eu fui ouvir isso. E quando eu ouvi aquilo, eu abracei de primeira. Quase que de primeira. Porque 2 meses depois eu mudei de vida radical. Não foi de primeira, porque ainda teve um segundo momento. Ali eu ouvi e eu não tomei nenhuma decisão. Eu pensei em tomar. Porque eu tinha uma vida, porque eu namorava uma pessoa, porque eu gostava de sair, eu gostava de balada, eu gostava de um monte de coisa do mundo, e eu tinha apenas 19 anos. Eu era jovem, né? Eu tava perdida, eu tava imersa na minha vida, no mundo, na vida que eu levava. Eu gostava da vida que eu levava. E aí eu tive dificuldade de largar o anticoncepcional. Bom, mas se eu largar e se eu engravidar, como vai ser? O que eu faço? E aí eu comecei a fugir daquela circunstância que eu vivia, né? Eu comecei a buscar a igreja, eu comecei a ir no grupo de oração, eu fiquei mais próxima dessa minha amiga que tinha me convidado para eu conseguir tomar as decisões certas. E aí tava vindo o carnaval, né? E para uma jovem mundana da época, o carnaval era só farra, né? E aí eu falei, bom, eu preciso fugir desse carnaval. Não vai dar certo passar carnaval onde eu sempre passo. Como que eu vou fazer aquelas coisas todas? Né? Dançar, beber, nananã. Preciso fugir. E aí eu queria fugir do carnaval. Eu recebi um convite para ir para Canção Nova. Quem aqui conhece a Canção Nova? Né? Quem aqui já, eu sei que muitas alunas minhas vão para Canção Nova, amam a Canção Nova. Então, me chamaram, eu nem sabia o que era Canção Nova. Vamos, Nayara, para Canção Nova? Vamos. Aí eu aceitei, claro que eu aceitei, porque eu queria fugir do Rio de Janeiro, do carnaval. Eu queria ir, de fato, para um lugar que fosse só Deus. Eu queria viver a liberdade que eu podia proporcionar para mim. Afinal, eu pensava, né? Puxa, eu sou livre para fazer as minhas escolhas, né? Se eu quero ser de Deus, eu posso ser de Deus. Se eu quero viver a castidade, e a castidade começou a me atrair assim de uma maneira arrebatadora, por que eu não posso? Eu não posso ficar presa a essas pessoas. Eu tenho que ter o direito de escolher. E aí eu escolhi ir no carnaval para Canção Nova. E aquele carnaval, gente, choveu, né? Foi muita chuva, assim. Tá igual meio que esse ano aqui, janeiro é calor, né? 50 graus, mas tá chuvoso. E o carnaval foi assim, sabe? Foi muita chuva e frio. E aquelas pregações maravilhosas, igual a do Frei Gilson. Aquele lugar, assim, pensa, né? Igual aqui, ó, nós somos 400 pessoas, gente. Se a gente estivesse ao vivo agora, vocês seriam muitas pra mim, né? Não dava nem pra eu abraçar uma de vocês aqui. Se a gente tivesse assim, imagina a gente num salão grandão agora. Foi como eu tava lá, nesse, sei lá quantas mil pessoas naquela Canção Nova, chovendo, e a gente lá louvando, e cantando música, e dançando, e de noite tinha forró, e eu aproveitando aquilo e falando, meu Deus, existe isso dentro da igreja? Alegria, dança, louvor, missa, confissão, tudo junto, né? Assim, e outros jovens da minha idade, mais velhos, família, tudo. Eu vi, gente, é possível ser feliz aqui. É possível ser feliz dentro da igreja. E ali, exatamente num dia de adoração, os nossos amigos se separaram, cada um foi para um lado, eu fiquei sozinha de joelho naquela adoração. E ali, aquela pessoa que estava conduzindo o momento de oração, ela falou, ó, a Paloma colocou aí, eu quero largar o remédio. Eu tava tomando o remédio ainda, lembra que eu falei que não foi de primeira, foi de segunda? Há 2 meses antes eu decidi parar, mas não parei, né? Porque era um monte de coisa que eu tinha, um monte de pessoas conectadas a mim que eu precisava me desconectar. E aí precisou daquela profecia naquele microfone. Tem uma jovem aqui que quer largar o anticoncepcional, que tem uma vida mundana, mas que deseja viver a castidade. Gente, eu tomei posse daquilo, eu falei, sou eu. Parecia que entre aquelas 100 mil pessoas, sei lá quantas pessoas que cabem lá naquele rincão, só tinha eu e ela. Eu tomei posse, eu ajoelhei, eu chorei, eu falei, acabou.
tomei a minha decisão, não quero saber mais de nada nem de ninguém. Eu vou largar o anticoncepcional. E a partir daquele dia até hoje, quantos anos passaram, gente? Nem sei. Sou muito boa de data, não. Mas já se passaram mais de 15 anos, 20 anos, sei lá. Eu nunca mais nem pensei, talvez, na possibilidade de colocar uma pílula na boca. Nunca mais. De repente você tá aqui hoje e tá falando, Nai, parece que você tá falando pra mim, toma posse. Toma posse. Se você acha que é pra você, é pra você. Você precisa colocar o pé, você precisa dar o primeiro passo, você precisa escolher. Eu escolhi lá atrás e Deus me honrou. Eu não sabia o que eu ia fazer quando eu voltasse pra minha casa. Eu sabia que eu ia ter que tomar uma decisão, mudar de vida, largar os amigos que eu tinha, a vida que eu levava, o namorado que eu tinha. Isso ia ser difícil demais. Mas eu falei, Senhor, um dia de cada vez, Tu vais me ajudar. Né? Eu falei, Senhor, me ajuda a fazer tudo que eu tenho que fazer. Né? A fugir, a mudar de... De repente você precisa fazer isso. Você precisa encarar o seu marido, né? Acabar aqui e falar, caramba, Nayara, eu não preciso largar nada. Eu só preciso ter a coragem de olhar nos olhos do meu marido e falar pra ele. Você anotou os efeitos colaterais dos contraceptivos artificiais? Porque a sua conversa com seu marido deve começar por aqui. Exatamente por esse ponto. Amor, olha só, meu bem, quero conversar com você. Eu quero largar a pílula porque ela faz isso com a gente. Ela tira a minha libido, sabe? Essa mulher que você não gosta na hora do ato, sem graça, que não tem vontade, é por causa da pílula. Ela me dá chance de trombose, ela aumenta minha dor de cabeça, ela traz vários males futuros possíveis para a minha saúde e ela ainda pode fazer com que a gente cometa abortos ocultos. Se você, eu sei que talvez seja, né, você fala assim para ele, eu sei que talvez seja tudo muito novo para você, mas, né, nós somos um casal, eu sei que você me ama e eu tenho certeza de que depois que você ouvir tudo isso que faz mal pro meu corpo, que você vai me apoiar em parar. Porque você não vai querer que eu use algo que faz mal para minha saúde, algo que pode me causar uma doença grave, algo que pode fazer com que a gente aborte filhos nossos. Eu tenho certeza. De repente é essa conversa que você precisa ter. Não é igual a mim lá atrás, jovem, que precisava de outras coisas muito mais frívolas, muito mais fáceis de romper. Porque hoje no matrimônio você não pode romper nada. Você tem que levar até o fim o seu matrimônio. Você tem que rezar pela conversão do seu marido. E você tem que tomar uma decisão. Porque o anticoncepcional está no seu corpo. Então, você tem o direito de parar de tomar. Né? Você não é obrigada a tomar por conta do seu marido, tá? E ali, gente, ali eu mudei de vida. Ali eu mudei completamente de vida. Eu tomei todas as decisões necessárias para que eu chegasse até aqui. Para que hoje, né? Hoje eu vejo assim, o quanto, sabe? Eu jamais imaginei que um dia eu estaria falando isso. A rede social nem existia, né? Mas assim que eu comecei, que eu ingressei na comunidade e comecei a namorar meu esposo, depois a gente já começou a dar testemunhos de namoro santo. Porque óbvio que era algo que eu ia levar até o fim, porque a minha conversão foi do anticoncepcional, mas sobretudo de viver a castidade. Eu entendi que era lindo e santo e justo e digníssimo que a mulher só fosse tocada pelo homem após o matrimônio, porque o corpo é algo sagrado, porque o ato conjugal é algo íntimo demais, para que seja descartável a qualquer momento, né? Vocês sabem que os maiores casos de abortos, né, nos Estados Unidos, que tem várias clínicas, são de adolescentes? Por quê? Porque os adolescentes têm relação e eles não têm nenhuma condição de engravidar, nem de criar uma criança. E aí os próprios pais levam a menina lá. Por quê? Porque estão vivendo uma vida com a ordem totalmente trocada. Porque o ato conjugal é para ser realizado após o matrimônio. Para a possível geração de vida.
Se dentro do seu matrimônio hoje você está fechada à vida, você está cometendo um pecado grave, assim como vocês colocaram aqui. Todo mundo que colocou aqui, eu cheguei até você, eu ouvi do Padre Paulo Ricardo, do Frei Gilson, do Instituto Hesed, algumas colocaram da Ana. A maioria de vocês já entendeu o que é pecado. Já sabe. Por quê, Nayara? Porque usar anticoncepcional é pecado. E laqueadura é pecado? E vasectomia é pecado? E preservativo é pecado? Gente, presta atenção. Presta atenção. Eu falei aqui dos contraceptivos hormonais e a chance de aborto oculto e os males para o seu corpo. Às vezes você pode estar pensando que laquear não é. Porque, afinal, se você fizer a laqueadura, você não vai cometer aborto oculto. Você vai se esterilizar. Ou a vasectomia, o marido vai se esterilizar. Ai, por que isso é pecado, Nai? Eu não entendo. Ok, eu entendo que você não entende, porque você nasceu na sociedade que nasceu, onde sexo foi desconectado de gestação. Mas, pensa lá. Deus criou o homem e a mulher, um para o outro lá em Adão e Eva, e disse: Ide, sede fecundos, enchei a terra e submetei-a. Foi assim, para isso que Deus criou o homem e a mulher, para que fôssemos fecundos, nos casássemos, nos uníssemos, né, em matrimônio, um ajudasse o outro e ali povoássemos a terra. E ali os filhos de Deus iriam nascer. Então, você precisa entender que matrimônio é um sacramento, que matrimônio é sagrado, é precioso e que ele foi feito para a geração da vida. Se você impede a abertura à vida dentro do seu matrimônio, se você se casa e usa preservativo a vida inteira para não ter filho, se você chega a uma certa idade e fala assim: Deus, 2 filhos tá bom, né? Tá bom, já tá de bom tamanho. É muito trabalho, é muita despesa, é muito cansativo. Tá bom, eu vou fazer laqueadura. Meu marido vai fazer a vasectomia. Isso é pecado, gente. Porque você está indo contra os princípios matrimoniais. Você está indo contra a natureza humana e contra a sua vocação. O casamento é para a possível geração de vida. Alguns casais nunca vão poder ter filhos. Não receberam esse dom. Mas se você receber esse dom, você precisa desejar vivê-lo. Exalar esse dom. Porque é através do matrimônio, do nosso útero, é através do casamento, do ato sexual, tudo isso foi criado por Deus. É através disso que os filhos de Deus vêm a esse mundo. Porque os nossos filhos são, acima de tudo, filhos de Deus. Nós somos apenas colaboradores com o Criador. E é uma dignidade absurda poder fazer uma oração à noite e falar assim: Senhor, que alegria se eu puder colaborar contigo na tua obra da criação. Que alegria poder receber um filho teu. Porque esses nossos filhos, eles não são nossos, mas eles são filhos de Deus. Ontem o padre falava na missa, né, do batismo de Jesus. Aí ele falava que São Luís, rei da França, quando batizava os seus filhos, ele falava assim: até hoje foste meu filho, agora é filho de Deus. Assim são os nossos filhos, são filhos de Deus. Deus, é como se Deus os entregasse a nós para que a gente pudesse criar, gerar, criar e devolvê-lo para Deus depois. E para que cada um possa realizar a sua missão aqui nessa terra. Você percebe o quanto nós estamos nos tornando pessoas mais esdrúxulas quando minimizamos a vida humana a dinheiro, a cansaço, a desgaste.
Filho hoje virou sinônimo de dinheiro, virou sinônimo de despesa. Uma alma santa que Deus escolhe para vir a essa terra, para realizar a sua missão aqui nessa terra. A gente despreza, a gente coloca um monte de coisa na frente. Olha a que ponto chegamos. Por isso que nós estamos aqui, para restabelecer, para restaurar o nosso modo de pensar, para que possamos pensar retamente, de acordo com aquilo que Deus nos criou, com a verdade. E eu tenho certeza, as pessoas estão escrevendo aqui verdade. Eu tenho certeza que quando você está ouvindo esta verdade, que não é minha, mas é uma verdade do Senhor e da igreja, você se identifica. Assim como eu me identifiquei naquele retiro lá atrás. Naquele retiro que eu disse não à pílula, que eu larguei tudo naquele carnaval e vivi, a verdade caiu aqui no coração e fixou. Eu me encontrei porque na minha alma tem a verdade e na sua alma tem a verdade. Por isso que quando você ouve essas minhas palavras, você se identifica, você deseja viver e você ama. Porque a sua alma está gritando para que você escolha a verdade, para que ela volte à amizade com Deus, para que ela se aproxime mais de Deus. Porque se você está em pecado grave, você está em inimizade com Deus. Talvez você não consiga visualizar isso, mas a sua alma consegue. E ela fica aflita para que você volte à amizade com Deus, né? Às vezes falta coragem, né? Às vezes você reza e não tem resposta. Já parou para pensar que às vezes a falta de resposta é só uma falta de fé e de coragem? Ou é a realidade de você estar em pecado grave e estar em inimizade com Deus? E aí tudo se torna um vazio porque você está cego, você está em pecado grave, você está vivendo no erro, confirmando aquele erro a cada dia e quer respostas positivas de Deus. Como? Como? Por isso hoje, gente, eu falo uma coisa pra vocês. É dia de mudança. Início de ano é um tempo muito, muito bom pra gente fazer uns ajustes, pra gente escrever o que você quer, né? De repente você vai colocar aí, ó, na sua agenda 2025 sem pílula. Vai ser o meu primeiro ano, Nayara, sem uso da pílula pra nunca mais. Que bom, né? Quem vem comigo? Ó, vamos lá, hashtag, acho que nem sei se hashtag ainda existe nesse Instagram, mas vamos lá, faz assim, ó, escreve na sua agenda, ou no papel, ou no seu caderno desse ano, se você ainda não tem agenda, minha agenda também não chegou, mas você vai escrever. Eu vou escrever aqui agora, hein? Você vai escrever, e quando acabar a live, você vai me mandar ou a foto, ou no print aqui do Instagram, ó, hashtag 2025 sem pílula, tá? Pode tirar o print aí que no final da live eu vou pedir pra vocês compartilharem, aí você vai, tá? Ó, pode botar no chat, mas é pra você me marcar lá no direct, hashtag 2025 sem pílula, vai ser a meta do seu ano, né? Vai ser aquilo que você quer conquistar, tá? Gente, calma, ainda tem um sorteio, Renato. Eu sei, eu nem acabei ainda falta 5 minutos. Ó, gente, amanhã é o grande dia. Se você quer um hashtag 2025 sem pílula, você precisa estar na nossa live de amanhã. Por quê, Nayara? Porque amanhã, gente, é a grande live. Amanhã é a live do Conheça o Seu Ciclo. Amanhã é a live que você vai entender como funciona a sua fertilidade. Período fértil, menstruação, fase lútea, o que é PBI, as pessoas estavam perguntando aí, tudo isso. Amanhã nós vamos falar sobre o ciclo feminino, a beleza de ser mulher, como que é o nosso ciclo. Porque eu sei que quem toma anticoncepcional, ou quem tá chegando aqui no meu perfil agora, não faz ideia de como funciona o ciclo. Você fica só contando dias da menstruação. Desceu dia 27, então no mês que vem dia 27. O resto você
não acompanha nada, você só vê a coisa vermelha, não é assim? O resto você não sabe mais de nada. Isso é triste, gente. A gente precisa conhecer cada fase do ciclo e cada fase do ciclo. Ah, gostei do 2025 sem camisinha. Pode ser também. E cada fase do ciclo tem a sua importância e a sua beleza. Então, assim, gente, amanhã vocês não podem perder. Quem quer um 2025 sem pílula tem que estar aqui comigo amanhã. Gente, agora, antes de finalizar a live, vai ter o sorteio. Pode vir, Renato vai trazer aqui o nome de vocês, o aplicativo. Lembrando que, olha só ganha o sorteio quem estiver aqui na live, tá? A gente dá uns 10 segundos pro delay aí, o tempo da voz chegar, né? E você tem que escrever, estou aqui, sou eu. Aí pelo nomezinho eu vejo que você foi a sorteada, tá? E aí, se a pessoa não tiver, a gente vai sorteando até aparecer alguém, tá? Enquanto isso, não esqueçam, tirem o print. Eu não sou fotogênica, tirem de qualquer jeito, não se importem comigo. Aí você vai me marcar lá, @NayaraCalado, hashtag 2025 sem pílula, tá? Vamos lá. Ó, o papel chegou. Ah, gente, ó, quero saber se todo mundo que tá aqui na live, se já tá no grupo. Quem não tiver no grupo, vai me mandar uma mensagem lá no direct aqui do Instagram e bota assim, quero entrar no grupo, tá? Por que o grupo? Porque lá você vai receber ofertas especiais da abertura da minha mentoria, que vai acontecer na quarta-feira. Lá você vai receber as ofertas especiais, as promoções, etc e tal. Então esteja no grupo, tá? Gente, vou sortear, ó. Sortear. Atenção, número sorteado 23. Eu sei que você não sabe qual é o seu número, mas... Ih, é a Luna. GNL Barbosa. Vamos ver se ela tá aqui. Pelo nome eu já sei que é a Luna. Vamos ver. GNL, será que você tá aí? Vou dar 10 segundos, gente. Vou até beber uma água, hein? GNL Barbosa. GNL_Barbosa. É assim que tem que aparecer o nome dela aqui. Ah, todo mundo colocando, eu estou aqui. Gente, isso é pecado, hein? Isso é pecado, hein? Olha lá, hein? Ah, GNL, tá aqui. Ah, falei que é aluna? Parabéns, GNL. Manda um oi lá no WhatsApp pra gente, tá? Que aí você vai receber o seu presente, o seu prêmio. Tá? Não, para, GNL. Parabéns, GNL. Já vi. Manda um oi lá que o Renato vai falar com você lá. E você foi a sorteada, foi agraciada, abençoada, mas todas vocês foram, tá, gente? Olha, Vivi Cardoso, obrigada. Gente, muito obrigada de coração pela presença, pela paciência, pela partilha, pelas mensagens, tá? Deus abençoe imensamente cada uma de vocês. Quem não tá no grupo, manda mensagem lá no direct para entrar. E a gente se vê amanhã, tá? Amanhã, as fases do seu ciclo, para você aprender cada fase do seu ciclo, tá bom? Meninas, é um prazer tê-las aqui, é um prazer tê-las comigo. Depois, quem tá no grupo vai receber a gravação dessa live de hoje. Você pode compartilhar, manda para as amigas, avisa que começou hoje, que amanhã tem mais, tá bom? Um beijo, meninas. Boa noite, fiquem com Deus. Até amanhã.